Olá, uma boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras através do www.hdprovideo.tv.br. O tema de hoje talvez não seja exatamente o que você gostaria de ouvir numa segunda-feira, mas tenho certeza que é um tema importante para a nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre trabalho. E segunda-feira é um dia especial para falar sobre o trabalho. Afinal de contas, há muitas pessoas que fazem piadas sobre a segunda-feira, dizendo que é o pior dia da semana porque é o início de uma jornada de trabalho. Você pensa assim também? Se pensa, eu quero hoje desmistificar a palavra trabalho e dizer a você que trabalhar é uma grande bênção e que nós devemos trabalhar com alegria no nosso coração, lembrando que tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor e deve ser feito da melhor maneira possível. Há um texto na Bíblia que se encontra no Salmo 100, o verso 2, que diz algo importante sobre o trabalho, sobre o servir, sobre o esforço. O Salmo 102 diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Em algumas outras versões, como a NVI, nós lemos prestem culto ao Senhor, mas no seu original hebraico, a sugestão que o texto traz é trabalhem, façam algo para o Senhor. E o detalhe é que esse trabalho, esse esforço, deverá ser feito com alegria. A alegria é uma palavra que associamos a várias coisas na vida. Por exemplo, você, quando vai fazer um passeio, vai ter um dia de folga, você rapidamente traz à mente a palavra alegria, porque afinal de contas, um passeio é algo bom, feliz. Férias, receber um presente, todas essas coisas nós associamos facilmente com a palavra alegria. Mas e trabalhar? Você trabalha com alegria? Você serve com alegria? Você se esforça na sua profissão, na sua carreira, ou pensando agora na igreja, você trabalha para Deus com alegria? Há muitas pessoas que não têm alegria no trabalhar e é fácil encontrá-las. Você vai fazer uma compra e de repente encontra um vendedor mal-humorado. Uma pessoa que aparentemente não está muito feliz em realizar aquele trabalho. Você vai a um órgão público, você vai buscar ajuda em alguma organização e lá estão eles, funcionários sem qualquer expressão de alegria. Por que algumas pessoas não se alegram no trabalhar? A primeira resposta é que elas encaram o trabalho como algo ruim. É incrível, mas há pessoas que em plena crise como essa que estamos enfrentando no Brasil, ainda assim reclamam do trabalho que têm. Deveriam estar gratas por terem um trabalho, mas em vez disso, elas estão reclamando, estão tratando mal seus clientes e estão com o seu rosto completamente descontente por estarem realizando aquele trabalho. Há muita gente que encara o trabalho como algo ruim. Reclamam do trabalho, querem fazer o mínimo possível.
Se precisam, quem sabe, ficar alguns minutos a mais, o fazem com a cara fechada e deixando claro a todos que eles não querem trabalhar. Esse sentimento que associa o trabalho a uma coisa ruim não é novo. Se nós pesquisarmos na história, veremos que, em algum momento, o ser humano associou o trabalho a questões negativas, a uma carga emocional negativa. E é por isso, então, que mesmo as pessoas que estão bem colocadas no seu trabalho, elas reclamam, elas falam mal, elas fazem o mínimo possível e deixam claro que o tema trabalho para elas não é nada prazeroso. Porém, no Salmo 100, verso 2, nós lemos que devemos servir, que devemos trabalhar com alegria. Por quê? Porque o trabalho que é associado com uma coisa ruim, na verdade deveria ser associado com algo excelente, com algo bom. O trabalho foi criado por Deus. Afinal, quando Deus colocou no mundo o primeiro casal, foi Ele quem deu um trabalho para Adão, dar nome a todos os animais criados. Deus deu uma tarefa, Deus deu uma atividade. O ser humano foi criado com essa concepção. Ele tem a possibilidade de trabalhar. E quando não o faz, ele na verdade se sente incompleto. Você reclama do seu trabalho, dá o mínimo possível, porque na verdade encara trabalhar como uma coisa negativa. Então, o seu desafio no final desse primeiro bloco é reinventar na sua mente o que significa a palavra trabalho e associar alegria ao trabalho que você faz. No próximo bloco, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa pequena, mas importantíssima palavra, trabalho.
Olá, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui no www.hdprovideo.tv.br. E lembro você que a sua participação é muito importante. Mande sua pergunta, seu comentário, sugira algum tema e nós vamos atender você. Afinal, a sua audiência é muito importante para nós. Estamos falando hoje sobre trabalho. No primeiro bloco, vimos que algumas pessoas associaram a palavra trabalho a uma carga emocional negativa. Elas reclamam do trabalho, elas dão o mínimo. Porém, a palavra de Deus nos exorta a servirmos, a trabalharmos com alegria. Há um dado que talvez você não saiba, mas na palavra de Deus há mais de 400 ocorrências da palavra alegria. E quase 100 dessas ocorrências está ligada ao trabalho, a alguma atividade, a algo que se faz e que é feito num estado de alegria. O apóstolo Paulo é chamado por alguns estudiosos de teólogo da alegria. Principalmente no livro de Filipenses, ele várias vezes diz que aquilo que ele fazia, o fazia com alegria. Ele diz aos irmãos lá da igreja de Filipos que ele estava muito feliz em trabalhar, em servir. E ele mesmo nos exorta, em nome do Espírito Santo de Deus, a fazermos as coisas com alegria. Aliás, a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer, devemos fazer sem murmurações. Devemos fazer com um coração alegre. Então, nesse segundo bloco, eu quero que você imagine a força que há quando nós trabalhamos motivados pelo sentimento certo, o sentimento de alegria, de gratidão, de satisfação. Se você trabalha com o público, se você atende alguém, e possivelmente o seu trabalho em algum momento envolverá outras pessoas, faça um teste. Atenda alguém da melhor maneira que você conseguir. Atenda uma pessoa com um sorriso no rosto. Seja educado, mostre satisfação em trabalhar. Na grande maioria dos casos, o resultado disso serão pessoas do outro lado do balcão ou da mesa agradecendo pelo seu trabalho, dizendo que você é uma pessoa muito especial. E elas vão retornar com essa gratidão em relação a você, porque um trabalho realizado com alegria se torna um trabalho impactante, um trabalho envolvente, em alguns casos, um trabalho emocionante. Quando nós trabalhamos com alegria, com vontade, nós mudamos o ambiente. Há várias empresas que têm investido na satisfação da sua equipe de trabalho, na motivação, criando um ambiente mais festivo, mais feliz, mais agradável. E o retorno disso é que os funcionários começam a trabalhar com um espírito diferente. Começam a trabalhar com um sorriso no rosto e começam a olhar para o trabalho do modo como todos nós devemos olhar. Algo prazeroso, algo de satisfação e felicidade. O trabalho deve ser feito com alegria. E se por um acaso o ambiente onde você trabalha, sua empresa, ou talvez até o ambiente do lar, talvez você trabalhe dentro de casa, o ambiente onde você trabalha
deve ser visto como uma bênção de Deus. É isso mesmo. É por isso que a palavra de Deus diz, na boca do próprio Senhor Jesus, que nós devemos trabalhar como para o Senhor. E isso o apóstolo Paulo também vai confirmar, dizendo que os escravos, fazendo uma relação ao contexto de sua época, devem obedecer aos seus senhores, não por causa dos seus senhores, mas sim por causa do Senhor. Eles devem trabalhar não para os homens, mas sim para Deus. Se o ambiente onde você trabalha é ruim e nada motivador, se o seu patrão é uma pessoa opressora e se as suas condições de trabalho não são as melhores, então não faça delas a sua motivação. Transforme o seu trabalho em algo prazeroso, fazendo de Deus a sua motivação. Quando você estiver indo para o seu trabalho logo de manhã, lembrando que vai enfrentar algumas lutas, dificuldades, lembre-se, eu sirvo o meu Deus. E não estou pensando aqui agora em trabalhos eclesiásticos, de igreja. Eu estou pensando no trabalho que você faz como um funcionário, como um patrão, como quem sabe um membro de uma família que tem a responsabilidade de cuidar da casa. A sua grande motivação para trabalhar é o próprio Deus. E no próximo bloco nós vamos fazer uma relação entre o trabalho e o ministério que realizamos para o Senhor. Até daqui a pouco no nosso encontro pessoal. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br, telefone 11 2305 6537 ou celular 11 984327279. Estamos aguardando sua ligação. Estamos de volta no nosso programa Encontro Pessoal. Esse é o último bloco do nosso programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. Estamos falando hoje sobre trabalho.
e vimos que o trabalho deve ser associado à alegria e deve ter como grande motivação o próprio Deus. Vamos imaginar o seguinte, que nessa época de crise, de problemas financeiros no nosso país, você perdeu o seu trabalho e começou a procurar outro e teve até algumas oportunidades, mas ruins oportunidades, para ganhar menos, talvez algo que você não tem nem a formação para fazer, você poderia fazer algo muito mais relevante, mas agora terá que se contentar com algo inferior e com uma entrada financeira bem aquém do que você merece e espera. Como trabalhar feliz debaixo dessas circunstâncias? Ou ainda, como trabalhar feliz se o seu patrão é um homem cruel, egoísta, que mesmo ganhando muito, trata os funcionários da pior maneira possível? Como trabalhar feliz, como uma dona de casa, por exemplo, se filhos e marido nem dizem obrigado, apesar de terem a roupa passada, lavada, comida sempre pronta, casa limpinha? Como conviver com a ingratidão, com a insalubridade, com as condições negativas e ainda assim trabalhar com alegria? Aparentemente, isso é impossível, mas a palavra de Deus dá uma dica. Transforme o seu trabalho em um ministério. A palavra ministério significa literalmente serviço. Falar em ministério é falar em trabalho. Às vezes nós achamos que a palavra ministério tem um significado até místico, está relacionado a algo espiritual, mas literalmente ministério é serviço. E ministério está na Bíblia porque Deus entende que tudo aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, deve ser feito e encarado de um modo espiritual. Afinal de contas, nós somos ministros de Deus, ou seja, nós trabalhamos para Deus. Então, você que quem sabe é um gerente de uma empresa, quando você entra no seu escritório, você é um ministro gerente, é um gerente que trabalha para Deus. Você é um balconista, é um ministro balconista. Você é um frentista de posto, você ocupa, quem sabe, uma posição bem alta na diretoria da empresa, não importa o trabalho que você faz, você é um ministro de Deus. Você trabalha para Deus. Em primeira instância, todos nós reconhecemos que as facilidades, oportunidades e condições que temos para viver nos são dadas por Deus. É Deus quem abre uma porta, é Deus quem permite que conquistemos uma carreira, é Deus quem permite que estejamos hoje em uma posição boa, ou até é Deus quem permite que hoje estejamos fazendo um bico, mas ainda assim tendo o nosso sustento garantido. O modo como você olha o trabalho fará toda a diferença. E se você olhar para o seu trabalho como sendo um ministério, com certeza você trabalhará motivado pela razão certa, servir o seu Deus. E a grande figura que nós temos para ilustrar o serviço como um ministério é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2 que Jesus ele assumiu o papel de servo, de trabalhador. E ele serviu a quem? A Deus. E por causa de Deus, serviu as pessoas.
Jesus não reclamava quando estava servindo. Ele não passava o dia dando o mínimo. Pelo contrário, Jesus se doava integralmente. Ele dava o seu máximo. Ele fazia de tudo para abençoar pessoas. Afinal de contas, ele era um servo de Deus. Você tem algumas oportunidades na sua vida. Algumas boas, outras não tão boas. O que vai transformar uma oportunidade em algo excelente é a visão que você tem sobre ela. E o meu desafio a você é que você olhe para o seu trabalho, olhe para as suas oportunidades como ministérios, trabalhos que você faz para Deus. Seja estudar, seja trabalhar numa grande empresa, seja trabalhar em casa, seja fazer um bico, não importa. Se é uma oportunidade, transforme-a em um ministério. E fazendo do trabalho um ministério, você vai servir com alegria e motivado pelo que existe de mais importante na vida, o próprio Deus. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, mande para nós. Clique aqui no Fale Conosco, mande a sua pergunta, quem sabe a sua sugestão, e no próximo programa será uma alegria responder a você. Desejo a você e a sua família uma noite de paz e que Jesus, o nosso Senhor, abençoe e derrame muitas alegrias sobre todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.